Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Raio-X do Oscar 2024, categoria Melhor Roteiro Original. Antes disso, já se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e, se puder, também se torne um membro desse canal. Tem muita vantagem lá para quem se torna membro, inclusive receber os vídeos antes da maioria, hein? Então, se liga e acessa o botãozinho Seja Membro. Gente, melhor roteiro original. As categorias de roteiro, né, de uma forma geral, existem desde a primeira cerimônia do Oscar e, inclusive, a Junta dos Roteiristas é uma das 5 fundadoras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Então, trata-se aí de uma das categorias nobres, até por isso que ela é considerada uma das categorias nobres. Ela já existiu no formato único, então teve aí 2 oportunidades onde a gente teve apenas melhor roteiro, sem distinção entre original e adaptado, e ela já teve algumas subdivisões também. Então, ali pela década de 1940, a gente começou a ter também a premiação para os melhores argumentos, né? Então, a gente tinha melhor argumento, além de melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado, né? Mas ela já vem aí nesse formato melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado já há bastante tempo, ali, pelo menos ali desde a década de 1960, a gente já tem essa subdivisão mais clássica, né? No caso dessa categoria que eu vou comentar hoje, são aqueles roteiros escritos especificamente para o cinema, tá? Então você não pode ter tido nada relacionado a essas histórias anteriormente e a academia é muito rigorosa com isso, inclusive até por isso que Barbie não está indicado aí nessa categoria. Quais são os 5 indicados a melhor roteiro original do Oscar esse ano, gente? Bom, o primeiro é Anatomia de uma Queda, né? Que é um filme que eu gosto muito e eu acho que o roteiro tem um papel importantíssimo, crucial para o resultado desse filme, até porque você fica em dúvida até o último momento, né? Esse roteiro faz o espectador duvidar do que ele vê, né? Afinal de contas, a morte daquele homem logo no início do filme foi um acidente ou foi um homicídio, né, por parte da sua companheira barra esposa, hein? Você fica na dúvida até o último momento. E esse roteiro ainda tem a complexidade de trazer a parte do suspense, de você não saber o que aconteceu ou não, com a parte do tribunal, né? Que é uma coisa que os americanos gostam muito, né? Filmes de tribunal, mas que está muito bem desenvolvido aqui. Eu acho incrível esse texto, justamente porque ele consegue trazer o suspense, né? Você consegue ficar em dúvida até praticamente a última cena, e ao mesmo tempo você tem um desenvolvimento muito bom dos pesos e contrapesos, especialmente ali na parte do tribunal, do julgamento. Então, gosto muito ali desse roteiro, muito por causa disso, né? E ainda tem um elemento que eu acho melhor ainda de tudo, que é o fato de que a única testemunha que a gente tem ali do fato em si, né, daquele acidente que acabou vitimando aquele homem, é o filho do casal, que é cego, né? Então, assim, ele não é uma testemunha ocular. Crianças normalmente são testemunhas muito fiéis em julgamentos, em depoimentos, porque elas não costumam mentir, né? Mas nesse caso o menino não viu, né? Ele pode ter ouvido, ele pode ter sentido, mas ele não viu com certeza nada. Então tem esse elemento a mais aí que dá um tempero super especial. Eu acho um roteiro espetacular, gente, sensacional, tá? Os responsáveis e que estão indicados aqui ao Oscar, os 2 pela primeira vez na história, são a Justine Triet, que também dirige o filme, e o Arthur Harari, sendo que o Arthur Harari ele também é um ator, né? Ele não atua profissionalmente apenas como roteirista. O filme em si ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ele vem aí prestigiado nesse Oscar, e eu gosto muito, eu acho que o roteiro é uma das coisas mais fortes dele, ao lado aí da Sandra Hüller, que faz a protagonista. Então eu gosto realmente muito, muito, muito desse roteiro, e inclusive ele já ganhou alguns prêmios bastante importantes aí, né? Inclusive Globo de Ouro. Na sequência, a gente tem Os Rejeitados, que é, ironicamente, um filme de Natal, né? E é difícil a gente ter muitos filmes de Natal no Oscar. Não é assim tão comum a gente tê-los aí, né? Como indicados ou como premiados, né? Ele se passa ali naquele recesso de final de ano, né? Natal, Ano Novo, né? Esse período onde as pessoas dão uma descansada aí de uma semana ali, né? Um pouco mais, um pouco menos. E o título em português é até muito pertinente, né? Porque, na verdade, é a história de 2 rejeitados. Um deles, o professor Paul, e o outro, o aluno Angus. E ao longo desse filme, dessa história, né, do roteiro, ele vai construindo as razões que fazem os 2 serem rejeitados. O espectador ele vai entendendo
com o passar das cenas, das sequências e com o desenvolvimento desses personagens, o porquê que eles são, afinal de contas, rejeitados. Quais são as questões internas desses dois personagens, né? E, claro, tem uma ajuda de ouro aí, que é da atriz coadjuvante, né? A Da'Vine, que no filme é a personagem Mary, e ela tem um papel muito importante para conseguir conduzir o filme até uma solução, né? Você entender bem o que um personagem está pensando, o que outro personagem está pensando, o que eles estão sentindo e de que forma eles se encontram, né, gente? Esse é um drama construído a partir de elementos de comédia. Então, assim, para mim o filme é um drama, mas ele tem muitos elementos de comédia, ele se deixa ser mais solto, né? Você tem essa característica específica, né? O filme, ele se permite ter cenas até mais despojadas, até um pouco satíricas, né? Então tem essa complexidade também de você construir uma história séria de um tom um pouco menos dramático, né? Também é, de certa forma, um filme de época, né? Ele se passa ali pela década de 1970. Isso é mais uma questão visual, mas você também tem construções narrativas que são pertinentes a partir dessa informação, né? E ele foca no homem comum, né? Naquele personagem comum, naqueles homens e meninos, e até no caso da atriz coadjuvante, naquela mulher que poderia ser eu, você, enfim, qualquer pessoa aí que convive aí no dia a dia. Então tem esse tempero a mais, né? Para você se conectar com aqueles personagens, você tem que ter minimamente uma empatia por eles, né? Se é uma grande personalidade, como a gente vai ver aqui nos outros indicados, é relativamente mais fácil, né? E você conseguir se conectar com esses personagens que são, vamos dizer assim, comuns, é um pouco mais difícil. Então, por tudo isso, parece ser um roteiro mais trivial, mas não. Ele é muito complexo de se construir e de ter um resultado na qualidade que teve. Então, gosto muito, acho que é muito bom também esse roteiro. Na sequência, bom, quem escreveu, né, faltou falar aqui, é o David Hemmingson, né, é a primeira indicação dele, e ele prioritariamente até hoje tinha créditos em trabalhos para televisão, né? Vamos ver como é que ele vai se sair esse ano. Agora sim, na sequência a gente tem o filme Maestro, aí já é uma biografia, né? Então você tem que ter um cuidado histórico, você precisa ter uma questão de pesquisa muito forte para chegar até a um resultado, né? Mas além de ser uma biografia e de ter essa necessidade de você ser fiel aos fatos, de você pesquisar bastante, esse é um drama intimista, né? Você tem uma pegada mais intimista mesmo, mais pessoal, né? Que foca no relacionamento do Leonard Bernstein, que é esse grande maestro norte-americano, um dos maiores da história dos Estados Unidos. Mas ao invés de você construir de uma forma até receita de bolo, que você tem tantas cinebiografias trazendo a infância, o desenvolvimento dele, as conquistas, os pontos de virada, as dificuldades, não. Você basicamente tem o desenvolvimento do relacionamento dele, né, com a esposa Felícia. Então, basicamente, o filme foca nisso. Você tem a Felícia e tem o Leonard e essa relação entre eles. Então, assim, é mais pessoal, você tenta entrar mais no íntimo desses personagens. Não é uma coisa também simples de você expressar, porque se você deixar muito vocalizado, você pode ir além, né, e errar nesse sentido. E se você ficar muito aberto, né, também, você não falar muito, você pode não conseguir se expressar e talvez ter que construir cenas que são mais complexas. Bom, justamente por fugir do esperado e por ter uma estrutura própria, ele é mais complexo, então é um trabalho assim notável. Eu só acho que esse roteiro ele vacila um pouco no foco que ele dá aos personagens, né? O filme é do Leonard, mas você tem um espaço muito grande dado à Felícia, e eu acho que em alguns momentos o filme não se decide se ele está querendo enfocar tanto o Leonard ou tanto a Felícia. Eu acho que é o único problema dele, ele dá um certo escorregão nesse sentido, tá? Os responsáveis pelo roteiro são o Bradley Cooper, dispensa apresentações, e como roteirista ele já foi indicado em 2018 pelo roteiro adaptado de Nasce uma Estrela. E junto com ele também está indicado o Josh Singer, ele que já venceu um Oscar anteriormente no ano de 2015 pelo roteiro de Spotlight, Segredos Revelados. É uma dupla que fez um trabalho muito bom, repito. Inclusive o Josh Singer começou antes, né, esse projeto de desenvolvimento, o Bradley Cooper entrou posteriormente. É bom, é complexo, mas eu acho que tem alguns pontos ali de atenção dos quais eu não gosto tanto.
Na sequência, a gente tem o filme Segredos de um Escândalo, né, que é essa história basicamente de duas mulheres, né? Uma delas é uma atriz, interpretada aí pela Natalie Portman. Ela interpreta aí a personagem Elizabeth, que está estudando a vida de uma outra mulher, a Grace, né? A Grace interpretada pela Julianne Moore. E essa atriz, ela está estudando essa personagem porque ela vai interpretá-la no cinema. Só que o problema de tudo isso é que essa personagem em si, a Grace, ela é acusada de abusar de um menino de 13 anos de idade, então, enfim, pedofilia, dependendo aí do país, né? Isso se caracteriza como pedofilia na maioria dos países aí do planeta. E esse menino hoje é marido dela, né? Marido da Grace. E aí você, ao longo da história, tenta entender exatamente qual que é a relação, quem é quem, né? Será que essa mulher realmente foi vítima? Será que o menino tem alguma coisa a ver ou não com isso? Aliás, não é nem que se ele tem a ver, será que ele tem a consciência do que aconteceu com ele? E quais são os resultados disso, as consequências disso para a vida dele? Né, para a existência dele, para o dia a dia dele, para a forma como ele vê o mundo e como ele se relaciona com as pessoas também. Eu acho que esse triângulo é muito legal, muito bem construído. É um filme sobre pessoas, sobre relacionamentos. Não é um filme simples, tá, gente? É um filme até pesado, até do ponto de vista temático. Não é duro, né? Você ver e constatar algumas questões, algumas dinâmicas ali. E você, de novo, também, assim como é a Anatomia de uma Queda, você tenta entender o que aconteceu até o final. Então ele tem uma questão de suspense aí sendo levado ao longo do texto o tempo todo, né? Ele vai se revelando aos poucos. Eu gosto de filmes que fazem isso e que não é óbvio, né? Você não sabe exatamente o que vai dar até chegar efetivamente no final. E tem uma outra coisa que eu acho bem complexa nesse roteiro, que é o seguinte: essas mulheres, elas se falam pouco, mas o pouco aonde elas se falam diz muito. Por quê? Porque as ações falam mais do que as palavras, né? Os olhares, né? Aquela cena clássica ali do espelho, né? Onde uma tá do lado da outra, é muito um símbolo disso, né? Então é um roteiro que conseguiu construir mais através das ações para exprimir o que aquelas personagens estão sentindo e vivendo do que através das falas, né? Isso não é tão simples porque poderia virar um pastiche. Eu acho que está muito bem feito. Aqui são dois creditados aí que estão concorrendo ao Oscar, a Sammy Birch e o Alex Mechanic. Ambos estão indicados aí e ambos estão nas suas primeiras indicações da carreira. Eles não têm ali um currículo tão extenso aí nas suas respectivas carreiras, então me parece e me dá a esperança de que eles ainda vão entregar coisas muito boas daqui para frente. Muito legal esse roteiro também. E finalmente a gente tem o filme Vidas Passadas, que é um filme mais sensorial, né? Esse roteiro, ele conta a história de um casal, né, que se gosta, se ama muito, mas por circunstâncias da vida teve que se separar. E aí, muitos anos depois, ele começa a se reencontrar, tentar se reconciliar e percebe que a vida mudou, o tempo passou e talvez não seja possível eles ficarem juntos, né? E é esse conflito interno deles com eles mesmos e deles entre eles que constrói essa narrativa. É uma narrativa muito sensível. A direção e o roteiro, né, são da Celine Song, que é sul-coreana aí de nascimento. É o filme de estreia dela, né, como diretora. No caso dos roteiros, eu acho que o fato talvez dela ser, né, oriental traz também uma pegada bem interessante de como você exprime os seus sentimentos. A gente sabe que essas demonstrações de afeto e de sentimento por parte do povo oriental às vezes é um pouco mais difícil, é uma questão até cultural, e isso está muito bem expresso nesse filme. É um filme muito sensível, acho muito bacana que ele tenha entrado nessa categoria, e também melhor filme, né? Foram as duas únicas indicações dele, né? E também tem umas questões, né, do tipo, o que poderia ter sido esse relacionamento, né? E como que ele pode ser a partir de agora. Então, assim, é também pouco verborrágico, pouco falado, e você tem muito ali nas expressões dos personagens, né, um resumo de tudo que se passou ali na mente deles e na existência deles. Então é um roteiro difícil por isso, né, porque você tem as limitações orçamentárias também, que é uma coisa que eu não tinha falado, e também essa questão da expressão dos sentimentos dentro de um casal ali que pouco fala, né, mas sente muito.
Então, assim, resumindo, gente, assim, de uma forma geral, gosto muito de todos os roteiros, tá? A gente tem 2 dos roteiros escritos predominantemente em línguas que não a inglesa. O próprio Vidas Passadas, que eu tô acabando de falar aqui, é majoritariamente falado em coreano, né? Sul-coreano. O Anatomia de uma Queda é majoritariamente falado em francês, apesar de também ter grandes trechos ali falados em inglês. E 3 dos 5 indicados trazem mulheres, né, ou solo, como é o caso da Celine Song, ou dividindo o crédito, né, como é o caso do próprio Anatomia de uma Queda. E também Os Segredos de um Escândalo, né? Então, 3 dos 5 aí com mulheres. Na minha opinião, gente, por tudo que eu já falei aqui anteriormente, eu acho que o menos exuberante é o Maestro, por alguns problemas ali com a definição do foco narrativo nos personagens. Eu acho ele o menos exuberante. Depois, Vidas Passadas, eu acho muito bom. E eu acho que a Celine Song tem uma carreira, um futuro brilhante pela frente. Estou muito curioso para ver o que ela ainda vai nos apresentar. Mas existe espaço para melhora, existe ali uma coisa que ainda tem como evoluir, até porque ela tinha limitações orçamentárias também, eu acho que ela tem como evoluir bastante a partir daqui. Depois, Segredos de um Escândalo eu já acho num nível bem alto, e os 2 melhores para mim são os roteiros de Os Rejeitados e Anatomia de uma Queda. E eu acho que essa disputa vai ser pau a pau até o fim, tá? Eu acho que os 2 têm chance de vencer o Oscar, fico muito na dúvida na hora de cravar. A gente tá há um mês aí, mais ou menos, aí da cerimônia, então as coisas podem mudar. Hoje eu acho que o prêmio iria para Os Rejeitados, mas eu acho que pode muito bem acabar indo para Anatomia de uma Queda. Acho que não vai ser nenhuma grande surpresa se isso acontecer. O meu voto iria para Anatomia de uma Queda por tudo que eu já falei. Eu acho que é de todos o roteiro mais exuberante aqui nesse ano, mas eu tenho que admitir que Os Rejeitados também é muito, muito bom e muito complexo de ser feito. E qual é a sua opinião sobre os roteiros originais do Oscar 2024, hein? Deixa a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo. Também não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Se puder, também se torne um membro do canal. E atenção, no dia 10 de março vai rolar a transmissão do Oscar aqui, a cobertura que a gente faz sem cerimônia, a partir das 18 horas pelo horário de Brasília. Ela vai acontecer a partir do Meu Tio Oscar Night Experience em São Paulo, esse evento que você também pode participar. Acesse o link que está na descrição desse vídeo para descobrir como aproveitar a nossa companhia, dar uma olhada lá no nosso Glass Studio, conversar com críticos, jornalistas, influenciadores, assistir coletivamente a cerimônia num telão de altíssima definição, ambiente todo climatizado, som imersivo, e depois ainda tem jantar, comida e bebida liberada, show com banda ao vivo, enfim, muita coisa boa mesmo, hein? Então acesse o link e garanta o seu lugar também. Dê um pulinho lá em São Paulo para você aproveitar esse evento. É isso, gente. Te espero nos próximos vídeos do canal. Até mais!